Vamos lá. Eu queria conversar um pouco sobre a ideia de o que é ser, na prática de verdade, um cristão de verdade, né? Nós temos muito hábito de achar que o cristianismo ele se resume numa rotina cristã de ir à igreja, voltar para casa, fazer os seus compromissos semanais na igreja, mas o que a gente deixa passar batido e às vezes muitas pessoas que já estão dentro desse hábito, dessa rotina, acaba acreditando que a vida cristã se resume somente nisso. As pessoas se prendem dentro de um hábito, de uma rotina, né? De eu tenho minha vida cristã, vou na igreja, participo dos trabalhos, trabalho lá, ajudo todo mundo, volto para casa, depois no outro dia vou de novo, volto e acredita que o hábito de ir para o templo, de ir para a igreja, se torna a vida cristã e na verdade não é, né? Na verdade isso faz parte, isso é um ponto fundamental, muita gente tenta negar hoje em dia, mas biblicamente falando, isso é fundamental para a vida cristã. Porém, ela não se resume nisso, né? E é nisso que muita gente se perde. Por quê? A vida cristã, ela é muito mais profunda do que isso, né? Ela começa já num princípio de transformação. Você já automaticamente, quando você... Qual que é o primeiro passo de entrada para o evangelho? Aceitar a Jesus, né? Eu venho de uma vida onde eu estou completamente distante dele, né? Não tenho nenhum vínculo com ele. Isso pode ser de uma pessoa que está totalmente desligada do meio cristão, contra uma pessoa que já nasceu no meio cristão, mas nunca tomou essa decisão de verdade. Porque essa decisão de aceitar a Jesus, ela encarreta várias ações que vêm logo em seguida, né? Não é simplesmente o ato de aceitá-lo. Porque de aceitar por aceitar, por palavras, é muito simples, na verdade. E não que Jesus cobra a ação, mas o ato de você aceitá-lo verdadeiramente gera ação, né? E aí o que acontece? A partir do momento em que você aceita Jesus e entra para o reino, que a gente chama do reino dos céus, que Jesus denomina como reino dos céus, né? Que é o cristianismo, você aceitou Jesus, você começa a viver dentro do evangelho tudo aquilo que Jesus prometeu e nos oferece, nos oferta mediante a graça, né? Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, você saiu do mundo, né? Que é tudo que é fora do evangelho. Você veio, aceitou Jesus, primeiro passo concedido, né? Você tem um processo de arrependimento dos seus pecados e tudo mais. Você passou habitante do reino agora, você faz parte do cristianismo, né? Você automaticamente, a vida cristã, ela é um passo a passo evolutivo, né? É literalmente como se você tivesse nascido de novo, como Jesus usa o exemplo para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, né? Tem outra parábola que Jesus usa, que é dos odres novos e os odres velhos. O que é um odre? É um recipiente onde eles guardavam os vinhos para que ele pudesse fermentar e com o passar do tempo e guardar o vinho para que com o passar do tempo ele fermentasse e tudo mais e ficasse bom para o consumo. Quando Jesus faz a comparação que não tem como colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho vai se arrebentar, qual que era a analogia? Você não tem como colocar uma vida nova, que no caso seria a vida do evangelho, dentro de Vamos lá, tive que dar uma pausa, mas como eu estava falando sobre a ideia do nascer de novo, como Jesus faz a comparação também do odres, os odres novos e os odres velhos, o que Jesus está querendo falar? É que não tem como você colocar no odre velho um vinho novo, porque ele não vai aguentar, vai fermentar, vai arrebentar. E o que acontece? Quando você aceita o evangelho, ele é uma vida completamente nova e transformada. É uma outra realidade, é uma outra vida. Ela vai pegar o que você tem, a sua vida atual, e vai transformar você em uma outra pessoa, certo? É uma mudança de vida. Por isso que o evangelho, ele não pode ser tido como simplesmente um ato rotineiro de ir pro culto. Ele é um ato de transformação de vida. Você entra uma pessoa e vai terminar como outra pessoa completamente diferente. E o que acontece? A ideia da comparação do odre
Literalmente, não tem como você colocar o evangelho, que é uma vida nova, dentro de uma vida antiga. Não tem como você colocar as novas experiências que você vai viver dentro da sua vida antiga que você já vivia, entendeu? Você vai ter que mudar. Você tem que pegar um modo novo, que é uma vida nova, né? E o que acontece? Ele também faz a comparação das roupas. Roupas novas e roupas velhas. Não é sensato que uma pessoa pegue uma roupa nova, corte ela e costure numa roupa velha. Não é sensato. É mais fácil jogar uma roupa velha fora e assumir a nova. Do mesmo jeito. Não é sensato uma pessoa que entra para o evangelho querer cortar partes boas do evangelho para aplicar na vida antiga dele. Entendeu? Então, por causa disso, o hábito, o correto é me preparar, a partir do momento que eu aceitei Jesus, me preparar para viver essa nova vida. E essa nova vida com Nicodemos, Jesus, ele faz uma analogia com um bebê nascendo. É necessário nascer de novo, né? E aí o processo de evolução vai de passo em passo, né? Por exemplo, é como se fosse um crescimento mesmo de uma criança. Que quando você aceita Jesus, você é um novo convertido, uma pessoa nova na fé. Então você está aprendendo as coisas ainda, você é muito novo, você é literalmente uma criança. Você vai evoluindo passo a passo para você poder crescer. O que acontece? Nisso você vai tendo várias experiências de transformação do evangelho. Então, quando novo convertido, você traz muito vício, você traz muita, como se diz? Muita coisa que você ainda manteve da vida antiga para a vida nova. Porém, o ato não é você vir com uma bagagem grande. O ato é você continuar com essa bagagem. Então você vai ter que ir tirando de pouquinho em pouquinho cada coisa que vai contra o evangelho, né? Que é literalmente o ato de você pegar um odres novo, se você pegar e vestir a roupa nova. Você está entrando numa nova realidade de vida, né? E nisso você vai sendo transformado dia após dia, certo? Tá, mas eu estou sendo transformado primeiro para santificação, né? Santificação. Segundo, lógico que isso não interfere na salvação. A salvação é mediante a graça. Nada do que a gente faça vai garantir a minha salvação ou não. Porque a salvação é mediante o arrependimento na fé, o arrependimento e a fé no nome de Jesus como meu Salvador. Eu me arrependo, e o meu arrependimento e minha mudança de vida, ela já é uma comprovação que eu tive acesso a essa graça. Não que por causa que eu mudei, que eu vou ser salvo. Não. Eu sou salvo, por isso mudei. Entendeu? E aí, automaticamente, você tem acesso à salvação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não desprezar isso no meio da caminhada e voltar aos velhos hábitos, né? E é uma questão que, mas a minha carne é fraca, eu sou humano e tudo mais. E é por isso que Jesus dá a graça capacitadora que nos capacita a ter uma escolha, né? Você pode escolher se você quer pecar ou não, e isso acaba virando uma escolha individual, uma escolha sua, se você quer voltar para o teu erro ou se você quer continuar a caminhada cristã. Não significa que é fácil, não significa que a partir do momento que eu tenho contato com a graça capacitadora, eu não vou mais sentir desejo de pecar, não. Pelo contrário, você vai sentir muito, mas você consegue controlar. Diferente de antes, que você não tinha esse controle, né? Você tem uma escolha. Beleza. Aí, a partir do momento que eu passei por todo esse processo, cada vez que eu vou me aproximando mais do Senhor, aproximando mais de Deus, essa graça vai me transformando. E esse processo de eu me aproximar de Deus, e porque eu estou perto de Deus, eu vou sendo mais semelhante a Ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais semelhante a Ele eu vou ficando. E isso independe da sua graduação dentro da igreja ou em outro lugar, ou tempo de crente, né? Às vezes um novo convertido ele se aproxima tanto de Deus que às vezes ele está mais santificado do que uma pessoa que tem 30 anos de crente, né? Então, o processo de você se aproximar de Deus é o que vai te levar à santificação. Isso independe, o crescimento que a gente fala na fé cristã, que seria o próprio ato da santificação, é o quanto você se aproxima dele. Isso aí independe de tempo, tá? A criança, às vezes, pode ter um novo convertido com 6 meses, que já é um adulto na fé,
e pessoas com 35 anos de crente que é uma criança ainda, que deve ter uns 10 anos na fé, né? De maturidade. E aí é que tá a questão. A gente tem que olhar para o Evangelho com essa visão de que 90% das coisas que é conquistada dentro do reino é através de ação. Por exemplo, se eu vou... Tive que dar uma pausa aqui por causa do caminhão, mas eu acho que ele não vai embora tão cedo, né? Então vamos continuar aqui, o que acontece? Na caminhada cristã, o quanto mais eu me movo para perto de Deus, mais eu vou alcançando o processo de santificação. Então, se eu aceitei Jesus e tudo mais, eu busco incessantemente a Cristo, eu vou deixando meus erros e tudo mais, porque acaba sendo isso. Eu buscar a Jesus, buscar conhecê-lo, e isso é mediante a oração, jejum e leitura bíblica. Me aproximo de Jesus o máximo que eu consigo. Vou deixando meus erros para trás, porque isso é escolha minha também. Vou deixando meus erros para trás. Isso vai fazendo o meu processo de santificação. Então, eu vou mudando. Minha cabeça vai mudando. Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu possa viver a perfeita vontade e agradável de Deus, eu tenho que transformar minha mente. Transformo como? Leitura bíblica, jejum, oração, que juntando os três me gera santificação, me aproxima de Deus, próximo de Deus, minha cabeça muda. Então, até o próprio conhecimento, o ato quando você está lendo a Bíblia e você deixa o conhecimento entrar de verdade, te transformar, você deixa o Espírito Santo te transformar, você vai mudando, sua cabeça vai mudando e você vai se tornando outra pessoa. Por isso que, e às vezes, muita gente que vê de fora acaba com essas dúvidas de se realmente a pessoa mudou de verdade, será que sim, será que não? E sim, as pessoas mudam de verdade, sim. É possível, sim. E através do Evangelho, sim. Porque o Espírito Santo, ele não veio para fazer uma transformação externa, em roupa, em vestimento. Ele veio para fazer uma transformação interna, aqui dentro. E a partir do momento em que o Espírito Santo começa a agir, a gente deixa ele trabalhar, a gente vai deixando as coisas para trás, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a gente vai se transformando. Então a gente sai de uma pessoa que era uma coisa e se transforma em outra completamente diferente, porque Cristo nos transformou, tá? E aí o que acontece? Voltando para a pergunta inicial, o que seria a vida cristã nos dias, principalmente nos dias atuais? Simplesmente o hábito de ir para a igreja? Não. O hábito de ir para a igreja é uma consequência do que a gente já viveu. Porque lá na igreja, sim, é necessário estar em uma igreja, sim, porque é lá que eu vou recarregar minhas baterias. Ah, mas não é em jejum e oração e leitura bíblica? Sim, mas uma ovelha sozinha é fácil para o lobo pegar. Quando eu estou com meus irmãos, quando minha cabeça não está funcionando bem, quando eu estou com dúvida, quando acontece algum problema na minha vida, que acontece, todo mundo é ser humano e todo mundo tem problemas, é meus irmãos que vão levantar para me ajudar. Ah, mas meus irmãos, eles falam mal de mim, que não sei o que, mas tem um que vai levantar para te ajudar. Isso eu tenho convicção. Ah, se ninguém levantar na sua igreja local, levanta de outra. Se não levantar das outras, levanta de outro ministério, levanta de outro lugar, mas alguém vai levantar para te ajudar. Então você tem que estar assim. Ah, e se ninguém levantar para te ajudar, o Espírito Santo vai te guiar para que você ajude outra pessoa. E às vezes no ato de você ajudar outra pessoa, vem a sua resposta. Como isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Tipo, eu tá mal, tá ruim, e aí vem uma pessoa com o mesmo problema que o meu, e eu tenho que ajudar essa pessoa, e aí vem minha resposta junto. Então, o hábito de eu congregar, sim, é extremamente necessário, sim, é extremamente importante, mas a vida cristã não é ali. Ali é uma das partes da vida cristã, né? Eu necessito. Não é uma ideia de que você, eu posso viver sem igreja, não. Por mais que existem muitos problemas, porque são pessoas lá dentro, né? Pessoas geram problemas. Ser humano em si, muito ser humano junto, agregado no mesmo lugar, vira e mexe, dá um probleminha. Mas é lá, e aquilo lá foi um propósito, um plano de Deus, que a gente consegue se reconstruir. É como se fosse um hospital. E aí o que acontece? Mas tá, se ali é uma parte, qual que é a outra parte? Todo o processo da transformação que eu vivi com Cristo, no meu dia a dia, no meu cotidiano, fui lá, passei pela transformação,
não é para me esconder. Aí Jesus, em Mateus 5, ele fala sobre ser o sal da terra e luz do mundo. Que é o quê? Ninguém esconde uma cidade edificada ao caminhão vindo. Ninguém esconde uma cidade edificada. O que ele fala? Uma cidade edificada? Uma cidade que tem luz, uma cidade grande, uma cidade estruturada. Em cima de um monte. De cima de um monte, né? Ela ilumina todo mundo que está em volta, tudo que está em volta. Você não tem como esconder uma coisa que brilha, uma coisa que reluz das vistas das pessoas. E é justamente isso. Quando você pega ele usou o exemplo da candeia, né? Mas para trazendo para os nossos dias atuais, se você pega uma lâmpada, uma coisa que brilha, você não vai colocar debaixo de uma mesa, para iluminar debaixo da mesa. Não faz sentido o propósito disso. Você vai colocar no lugar mais alto para que ilumine toda a casa. E esse é o propósito. E o problema é que o mundo em si, sem Cristo, ele vive outra realidade. Outra realidade, né? Eles estão vivendo preso dentro dos seus vícios, dos seus hábitos, das suas rotinas, dos seus medos, das suas dúvidas. E você já passou pelo processo de transformação. E Jesus não vai pegar você que já passou pelo processo de transformação e vai esconder sua luz. Porque se a galera tá vendo na escuridão, num lugar mais escondido, se eu tenho uma lâmpada aqui, eu vou colocar no lugar onde está escuro. E aí o que acontece? O processo da transformação, passei por todo esse ciclo da transformação, ainda continuo sendo transformado. Isso aí vai acabar só quando Jesus voltar, ou quando a gente partir. Quando eu tô ruim, vou na igreja, me recarrego, né? E fora a minha vida espiritual mesmo. E depois eu vou pro mundo, brilhar lá, transformar a vida das pessoas lá, indicar para as outras pessoas que Jesus ele pode fazer o que ele fez na minha vida, na vida delas. E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente acaba ignorando esse lado para viver somente dentro da igreja. Eu acredito até que é um pouco de imaturidade de quem se prende lá dentro, entendeu? Porque lá dentro é um lugar muito confortável. Sim, quando você acostuma com a rotina, mas é um ambiente muito confortável. Mas a nossa missão mesmo é brilhar nas trevas, é ir pro mundo, é brilhar lá fora. Quando eu tô cansado, porque lá fora também não vai ser fácil, né? Vai ter muito problema, vai ter muita gente contrária às minhas ideias, vai ter muito atrito, muito conflito. Eu volto para a igreja, me recarrego, volto com a minha rotina bíblica, volto trabalhando as minhas santificações, depois volto para o mundo para brilhar de novo. E eu acho que o maior problema está aí, porque na maioria das vezes, muitas pessoas, elas não se deixam ser transformadas de verdade. Tipo, não deixa o evangelho transformar o caráter delas de verdade. Quando elas voltam para o mundo, elas voltam com os mesmos hábitos, só que com o título de cristão. Não teve transformação nenhuma. A diferença é que a pessoa comete os mesmos erros, engana, rouba, faz um monte de coisa, adultera, com o título de cristão nas costas. E as pessoas que o problema tá em quem vê de fora, né? Que as pessoas olham de fora, olham para essas pessoas que não deixaram Cristo transformar elas, volta pro mundo e faz coisa que os outros estão fazendo também. Então eles sabem assim, pô, que tipo de evangelho é esse, né? E o problema tá sendo mais isso, porque às vezes essas pessoas não deixam Jesus transformar, elas literalmente elas quebram os ciclos, elas não deixam. Então, e eles não deixam Jesus transformar, fica o tempo todo dentro da igreja, e aí quando volta pro mundo, eles voltam sem a meta da transformação. Quando vai pra igreja, porque não tô transformado, cria atrito lá com os irmãos. Quando sai pro mundo, gera mais problema ainda. E no ato de voltar, ele não deixa Jesus se transformar de novo. E aí continua esse ciclo, que é um ciclo que acaba sendo prejudicial para a própria pessoa, porque para Cristo, ele não vai deixar de ser Jesus por causa disso. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. A igreja não vai deixar de ser a igreja por causa disso. O evangelho não vai parar de funcionar por causa disso.
as pessoas no mundo vão encontrar sim pessoas transformadas, e sim, as pessoas transformadas vão ajudar essas pessoas do mundo a encontrar Jesus, se as pessoas quiserem, né? Mas o único que vai sair no prejuízo é a pessoa que não deixou Jesus transformar. Porque, além de várias consequências que vão vir logo em seguida, ela perdeu uma das maiores dádivas, que é a transformação, né? Então, para finalizar, deixar esse ponto, que a vida cristã, ela não é um hábito preso dentro da igreja. Ela é algo que você vive como se fosse um ciclo de transformação. Eu me entrego a Jesus para ser transformado, santificado, vou para a igreja para ajudar meus irmãos, ou ser ajudado, e depois volto para brilhar no mundo, depois volto para a transformação de Cristo, igreja, volto para o mundo para brilhar no mundo. E se a gente entender isso, a gente consegue deixar que Deus haja na nossa vida de uma forma magnífica.